Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Como eu já havia falado no vídeo anterior, este vídeo é a continuação, portanto, da série Interpretação Hermenêutica Bíblica, né? Hermenêutica Bíblica, e nós vamos aqui dar continuidade, então, a este tema muito importante, né, para a teologia como um todo, e para os estudantes de teologia, obviamente, que desejam ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, alguns aspectos da origem e da definição da palavra hermenêutica, né, e disse também, terminei o vídeo anterior dizendo a respeito de Esdras, que foi o primeiro intérprete, considerado o primeiro intérprete da Bíblia Sagrada, por então fazer com que o povo ouvisse a mensagem em hebraico, mas ele explanasse em aramaico, que era a língua oficial, portanto, do Império Babilônico, e que o povo judeu que havia regressado do cativeiro acabou aprendendo a língua aramaica. Beleza? E eu disse que este vídeo aqui seria basicamente para nós entendermos a hermenêutica bíblica propriamente dita. E quais são os princípios, né, basilares da hermenêutica bíblica ou então hermenêutica sagrada. Então quais seriam os princípios, né? São vários os aspectos que nós podemos analisar, mas este aqui é o que eu considero praticamente os princípios mais fáceis de assimilação, ok? Você que não vai entender no primeiro momento, você pode retornar aqui para poder visualizar posteriormente, ok? Posteriormente você retorna aqui e para poder visualizar posteriormente aqui, ok? Então nós vamos lá, princípios basilares da hermenêutica sagrada. Nós temos 10 princípios basilares da hermenêutica sagrada. Primeiro princípio da hermenêutica sagrada, ou seja, o que eu preciso fazer para poder me chegar à Bíblia e poder compreendê-la. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que prestar atenção e identificar que, primeiro princípio, a Bíblia existe uma universalidade escriturística. A Bíblia possui uma universalidade escriturística. Isto implica dizer o seguinte, não há dois tipos de teologia na Bíblia, né? A Bíblia não possui divergência doutrinária de um livro para outro. Então não há possibilidade de você criar um tipo de teologia em Gênesis e outro tipo em Apocalipse, ou em Miqueias, ou nos profetas maiores, enfim. Então a Bíblia existe um cerne, existe uma universalidade. Toda a Bíblia converge para um item em comum, né? Um fim em comum. Então isso é um dos princípios. Eu não posso escolher pegar um texto aleatoriamente e tentar criar outra teologia dentro do aspecto puramente escriturístico. O que significa isso? Significa que eu preciso olhar as escrituras, o que está escrito. Dentro do aspecto escriturístico, há uma universalidade dos textos, ok? Segundo princípio importante, a Bíblia interpreta a si mesma. Então, este é outro princípio que você deve chegar-se à Bíblia, ou seja, entendendo que a Bíblia responde a ela mesma, né? A Bíblia responde a ela mesma. Isto, inclusive, é um princípio da Reforma Protestante, né? Uma das solas, né? Sola Scriptura, né? Isso significa que é somente a Escritura. Então a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Não é isso que diz lá, né? Timóteo, né? Paulo a Timóteo vai escrever que a Bíblia é inspiração divina, né? Pedro também vai intensificar isso, dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né, que é um dos textos mais conhecidos nossos, fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, só ela mesma é suficiente
para responder às indagações que nós fazemos ao próprio texto. Mais uma vez eu digo que estes são os princípios basilares da hermenêutica bíblica para nós chegarmos à Bíblia no contexto escriturístico, ok? Escriturístico. Terceiro ponto importante interpreta-se, portanto, o conjunto das Escrituras e nunca textos isolados, né? E nunca textos isolados. Isto é um perigo, interpretar textos isolados. Você nunca pode chegar-se à Bíblia e interpretar os textos isoladamente, porque isso pode dar problemas. Nós vamos ver posteriormente, talvez neste vídeo ou não, mas no próximo vídeo, alguns pontos importantes ali do triângulo hermenêutico, né? A gente trabalha muito o triângulo hermenêutico para poder compreender como se dá tanto agora o intratexto quanto o extratexto, ou seja, escriturístico ou analítico, tá? Escriturístico ou analítico. Então, terceiro, interpreta-se o conjunto das Escrituras e nunca textos isolados. Quarto ponto que você deve chegar-se à Bíblia para poder interpretá-la de maneira correta. Deve levar em consideração o contexto. Ou seja, este quarto item está diretamente ligada ao terceiro. Porque se eu não posso interpretar textos isolados, obviamente o sentido oposto disso é que eu devo levar em consideração o contexto. E aí você tem contexto imediato, contexto remoto, contexto posterior, contexto anterior, contexto geográfico, analítico, antropológico, sociológico, filosófico, histórico, né? E assim por diante, né? São vários tipos de contexto que você, por isso que eu falei, é intratexto, mas também é extratexto. É escriturístico, isto é, intratexto, ou analítico, extratexto. Quinto ponto, deve-se procurar sempre o sentido literal da Bíblia, né? Existem dois sentidos importantes que nós vemos na Bíblia de maneira escriturística, tranquila, transparente. Nós temos o sentido literal e o sentido simbólico ou figurado, tá? Então você tem que levar em consideração sempre o sentido literal. Quando não há possibilidade alguma, melhor dizendo, de você perceber o sentido literal daquele texto, aí você parte para o sentido simbólico, figurado, tipológico. Mas todos estes sentidos têm por trás deles o sentido literal, que é a mensagem central dentro daquele símbolo. Então você tem muito isso, o simbolismo, a tipologia, né? A figuração, você tem muito isso nos livros chamados de literaturas apocalípticas. Ou seja, Zacarias, Ezequiel, Daniel, o próprio livro do Apocalipse no Novo Testamento, né? O próprio livro de João também tem muito tipo, tem muito simbolismo, né? E no Antigo Testamento você encontra bastante símbolo, tipo, né? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo aí a respeito da tipologia, que é uma das matérias, é um dos ramos da teologia que também dá o braço à hermenêutica para poder entender a mensagem da palavra de Deus. Existem outros, eu só falei no vídeo anterior da exegese e da homilética, mas também tem tipologia e também tem o estudo das profecias, para você compreender o estudo das profecias e interpretar corretamente os símbolos que estão dentro das profecias. Automaticamente você vai estar interpretando corretamente os textos bíblicos, ok? E aqui, claro, nós estamos levando em consideração apenas a visão técnica, né? A visão técnica. Em nenhum momento aqui, inclusive, nós estamos falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Inclusive ele é aquele que faz em nós a obra de conhecer e interpretar corretamente a Bíblia, porque ele é o maior intérprete da palavra de Deus, uma vez que ele é o autor, né? Ele é o autor, ele quem inspirou, não é isso? A palavra grega aí, né? Theopneustos, ou seja, inspiração é aquilo que coloca para dentro. É o Espírito Santo quem inspirou os escritores.
Então quem inspira os escritores, nem melhor do que ele não há para também interpretar aquilo que ele mesmo inspirou a escrever. Então o Espírito Santo interpreta. Agora eu estou dizendo aqui no aspecto puramente técnico, né? Olhando para o texto bíblico de maneira hermeneuta, né? Aquele que se debruça no texto, quer conhecer o texto, quer estar a par desse texto e obviamente de outros livros também. É o texto que você escolheu, você deve automaticamente levar em consideração estes pontos, ok? Vamos lá. Sexto, não é isso? Sexto, ler o texto em todas as traduções possíveis. Há traduções e as versões, né? E aí nós não podemos, inclusive, confundir. Tem gente que tem dentro de casa, as traduções são muito boas, tá? Você possuir várias traduções e várias versões é importantíssimo para a compreensão. Existem versões, inclusive, que você nem precisa de dicionário, porque você tem uma versão um pouquinho mais que leva em consideração, né, a estrutura estilística, né, a estrutura estilística na hora da escrita, e outros que já têm uma visão mais contemporânea, uma visão mais de comunidade, né? Enfim, então vai depender da versão que você esteja em casa. Então isso é muito importante e crucial. Um bom hermeneuta, aquele que está aprendendo a trabalhar com a hermenêutica sagrada, ou seja, com a interpretação das Sagradas Escrituras, deve ter várias versões de Bíblia em casa, tá ok? E aí você não pode confundir, ok? Quantidade de Bíblia com versões de Bíblia. Você não pode confundir isso. Então às vezes tem gente em casa com muitas Bíblias. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pentecostal, Bíblia da mulher que ora, da mulher que chora, né? Vai embora a quantidade de Bíblia aí. Bíblia arqueológica, Bíblia da Reforma. Você pode ter várias Bíblias e todas elas serem a mesma versão. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Agora, é claro, se você quiser aquele determinado conteúdo que está sendo proposto naquela Bíblia, tá perfeito, tá legal, tá? Pode comprar, não tem problema algum. Agora, se você quer quantidade de versões, e aí você tem que ler lá nas primeiras páginas da sua Bíblia de estudo que você tem em casa, você vai ler nas suas primeiras páginas lá, vai estar lá, ARC, né? ARC, Almeida Revista e Corrigida, ARA, Almeida Revista e Atualizada. Você vai ter lá NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você vai ter lá NVT, Nova Versão Transformadora, NVI, Nova Versão Internacional. Então são vários tipos de versões que obviamente eles pegam uma certa matriz, né, para poder traduzir a Bíblia, portanto. Então as versões também possuem uma matriz que é traduzida para a nossa língua, né? Direto do texto massorético, ou então direto do Códice Vaticano. Você tem estas matrizes, que é a fotocópia que acredita-se ser a original, né, digamos assim, porque não temos mais originais, né? É a cópia mais antiga que nós conhecemos. Então você tem, por exemplo, KJV, que é a versão do King James, né? Ou seja, a versão do Rei Tiago. Essa é uma versão que acredita-se ser a de 1611. Então, se eu tenho uma versão que foi traduzido a partir de uma matriz de 1611, então essa versão é um pouco mais fidedigna do que uma versão mais atual. Deu para entender isso aí? Então, quanto mais antiga a matriz, mais fidedigno é o conteúdo. Quanto mais antiga a matriz, mais fidedigno o conteúdo.
Então, se eu tenho uma versão que acredita-se ser de 1611 e os maiores eruditos, né, têm dito que é mesmo, então é bom nós termos uma versão do King James, por exemplo. Né? A NVI, o doutor hebraísta Luiz Saião, ele recomenda a nova versão internacional. Entendeu? Então a nova versão internacional leva em consideração alguns fatores que outras versões não levam. Beleza? Então isso, é claro, né? Vocês, quem está vendo este vídeo, talvez esteja no básico em teologia, talvez esteja no médio em teologia, né? Aqueles que vão ver este vídeo, mas que já estão um pouquinho mais avançados, ou já possuem bacharelado, ou ainda estão fazendo bacharelado em teologia, já começa a compreender um pouquinho melhor estas nuances, né, de fundamento hermenêutico, mas no geral é aos poucos, você vai construindo ali a sua biblioteca, né? Você tem, por exemplo, alguém que tem a Bíblia pentecostal, a Bíblia do pregador pentecostal, alguém que tem a Bíblia da mulher, se não me falha a memória, né? Todas estas é a mesma versão, ao meio da revista corrigida. Então não adiantaria estas para quem quer várias versões de Bíblia, ok? Vamos avançar aqui para a gente não ficar com os vídeos muito longos, ok? Com os vídeos muito longos. Então, várias versões, não podemos confundir. Então vamos para sétimo princípio basilar da hermenêutica bíblica ou sagrada para você se chegar à Bíblia. Existe apenas uma lógica e ela deve ser procurada no texto, né? Ou seja, não existe, isso aqui está corroborado com aquela primeira que nós falamos, né? Ou seja, não há discrepância de teologias, eu não posso haver divergência doutrinária nos textos. Aqui também está falando, mas não é divergência doutrinária. Aqui está falando de interpretações ambíguas. É aqui que mora o perigo, porque o pregador, às vezes, né, ele quer inovar tanto que às vezes ele causa um problema terrível no texto bíblico. Não existem interpretações ambíguas. Um só texto não pode falar várias coisas ao mesmo tempo. Um texto bíblico específico não pode falar técnica e hermeneuticamente várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então eu não quero que vocês confundam princípio de aplicabilidade com interpretação do texto bíblico. Então a interpretação do texto bíblico é técnico, é científico, é hermenêutico. Quando você chega diante do texto, eu procuro o cerne daquela mensagem. Qual é o cerne daquela mensagem? É este aqui. Então é este aqui, ponto final. Né? O cerne da mensagem é aquele. Agora, princípio de aplicabilidade está relacionado à homilética, que é a arte de preparar e expor sermões. Eu posso pegar um texto e ter várias aplicações para o cotidiano, beleza? E é claro, estas interpretações e aplicações não devem ferir o texto bíblico, tá ok? Vamos lá, oitavo. Acabei de falar, né? O trabalho de interpretação é científico. Então, não confunda aplicabilidade com científico, com técnica. Tá? O que nós estamos falando aqui é, você precisa chegar no texto bíblico, no livro da palavra de Deus, tal como se chega a um livro. E aí depois disso, você vai ganhando, né? Estas interpretações vão ganhando vida, e aí você vai para outra fase, que aí é uma fase mais de aplicação, uma fase mais de vivência, né? Uma fase mais que deixa um pouco a ideia intelectual de lado e passa a fazer com que aquele texto ganhe vida dentro de você, a palavra de Deus ganhe vida dentro de você. E aí depois você transmite isso para outras pessoas. Isso é muito bonito, né? Isso é importante nós entendermos. Nono, leia o texto cuidadosamente e faça perguntas circunstanciais ao texto.
Tem gente que lê a Bíblia e lê de qualquer forma, lê de qualquer maneira. Mas eu preciso ler a Bíblia e fazer perguntas ao texto. Que tipo de pergunta é essa? Eu vou fazer pergunta. Quem é que está escrevendo? Quem é que vai receber? Isso aqui é uma carta ou é um livro? Que tipo de carta é esta? Né? Onde está sendo escrito? O destinatário daquela carta ou livro, ele está recebendo a mensagem em que circunstâncias geográficas? Ele está preso? Ele está solto? Quem está escrevendo? Está preso? Está solto? Né? Tá lá na Arábia ou está na Grécia? Está em Roma ou em Jerusalém? Estes são algumas das perguntas que eu precisarei fazer para poder compreender, primeiro, o assunto no seu período. Eu preciso ser sincrônico com isto. E depois eu vou trabalhar a aplicação, levando em consideração o período do primeiro século, né, ou séculos anteriores, se for o Antigo Testamento, com o meu período. Eu preciso fazer esse paralelo, tá ok? Eu preciso fazer este paralelo. Então, o que o autor quis dizer com o texto, né? Quais são aqueles simbolismos, tudo isso eu preciso fazer a pergunta para o texto, para que o próprio texto me responda. Né? Não é o que eu quero. Não tem gente que faz isso? Não tem gente que fala assim? Né? Eu vou ver aqui na Bíblia o que Deus quer. Né? E aí ele abre a Bíblia e ele reflete, ele projeta, não é nem reflete, ele projeta a sua própria resposta, que já está na mente, para o texto. Quando na realidade deve ser o contrário. Né? O texto que deve responder para mim aquilo que eu estou perguntando. E não eu pergunto para o texto e eu mesmo respondo: Deus quis falar isso aqui. Né? Quando na realidade o texto não quer dizer absolutamente nada daquilo. Né? É apenas a mente dele. E aí existe uma palavra para isso dentro da teologia. Né? Se exegese é extrair a origem das palavras, a exegese extrai o que o leitor está pensando e projeta para dentro da Bíblia. Este aqui é um problema. Né? É um problema porque os pregadores, no modo geral, não falam assim, conjeturando, né? Você não já ouviu isso? Segundo a minha conjetura. Ou seja, até a conjuntura, né? A conjectura é a conjuntura, né? Até a conjectura justamente deve ser coerente com aquilo que ele está lendo, com a palavra de Deus, e jamais ferir o texto bíblico, ok? Então, e a 10ª, se ao rei encerrar este trabalho que você está fazendo, de ler o texto, de saber quem é que está falando, de saber o remetente, de saber o destinatário, de saber qual é a intenção, né? De você olhar para várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia, procurar sempre o sentido literal do texto. Depois que você fizer isto tudo e você perceber que o resultado do que aonde você chegou choca-se com outros princípios bíblicos, pare o que está fazendo e comece tudo novamente. Por quê? Porque se chocar com outros textos é ferir o princípio básico de que a Bíblia interpreta-se a si mesmo e há uma universalidade escriturística. Então, quando há uma universalidade escriturística e a Bíblia interpreta-se a si mesmo, ela não se contrapõe. Ela jamais será contrariada, ok? Então, ela jamais se contraporá, ok? Ela se justapõe. Ela vai se justapor, beleza? Então estas foram os 10 princípios. Estes foram os 10 princípios basilares da hermenêutica sagrada para nós nos chegarmos à Bíblia Sagrada e não ferirmos o texto bíblico e termos, portanto, um bom resultado de uma boa interpretação. E se eu tenho uma boa interpretação, eu tenho uma boa aplicação. A minha vida como crente em si, ela fica melhor quando eu interpreto melhor a palavra e quando eu aplico melhor
a minha própria vida. Deus em Cristo abençoe sua vida, né? E fique ligado aqui, porque ainda faltam 2 vídeos nesta série Interpretação, a hermenêutica bíblica ou sagrada. Deus em Cristo abençoe sua vida. Curta, comenta, compartilha, deixa o like, nos siga, ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui também. Canal Galardoar, o ensino de presente para você.